Meus amigos, falamos a lição número 3, a parte de quinta-feira. Comece onde você está. Se nós nos tornarmos cooperadores de Deus na missão de salvação, nós temos que atender e seguir os ensinos de Jesus a respeito da abordagem eficaz com as pessoas que precisam ouvir a salvação. Isso é um ponto muito importante. Não podemos, assim, bater nas pessoas para que elas aceitem. Uma senhora batia com a Bíblia fortemente na cabeça de uma pessoa interessada e batia na cabeça com a Bíblia e dizia: vá na igreja, aceite Jesus, vá na igreja. Não é assim que Deus quer que nós façamos, porque há muitas pessoas que estão necessitando de uma palavra de conforto, pessoas que têm vícios, querem abandonar os vícios, pessoas que precisam, assim, de esperança no coração. Por isso, nós temos que ter tato ao falarmos com as pessoas. Jesus disse: vocês têm que começar por Jerusalém e tem que ser com aqueles que vocês conhecem. O grande desejo de um rapaz recém-convertido era se tornar pregador. Mas ele tinha muito medo de pregar, sentia medo, as pernas tremiam, ele não sabia o que fazer. Ele então disse: eu vou fazer uma coisa, eu vou treinar numa montanha que tem a 20 quilômetros daqui. Ninguém vai me ouvir, eu vou treinar a ser pregador. Mas Deus colocou no coração dele: comece onde você está. Na frente da casa dele tinha uma pequena mata. Pois uma tarde ele se embrenhou naquela mata e com a Bíblia na mão começou então a ler Apocalipse 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abra a porta, eu entrarei e serei com você e serei com ele e ele comigo. Então ele começou a falar sobre isso, comentou, e quando terminou ele queria dar a maior, assim, autenticidade possível à sua pregação. Ele disse: se alguém aqui está querendo aceitar Jesus, levante a mão que eu vou orar por você. Súbito, do meio do mato, um homem se levantou com as mãos, assim, com a mão para cima, e disse: eu aceito Jesus. O rapaz tomou um susto. Era um foragido da justiça, havia fugido de uma prisão próxima, estava escondido naquele matagal. O homem disse: moço, eu estou aqui porque eu fugi da cadeia, mas eu ouvi a sua pregação. Eu vou dizer para o senhor: eu aceito Jesus como meu Salvador. Eu vou me entregar de novo. E disse o nome dele, disse: o senhor vai me visitar? Ele disse: vou visitar o senhor, eu quero saber desse Jesus. E dessa forma, aquele homem então voltou para a prisão e ele foi evangelizado por aquele homem que estava pregando naquela mata. Deus conduziu aquele homem para pregar aquele local onde ele morava, para que pudesse atender e atingir aquele coração necessitado da missão de salvação. Pergunta número 7. De acordo com as instruções de Jesus, como podemos compartilhar o evangelho onde nós estamos? Onde devemos começar? Que princípio Jesus mostrou? No livro de Atos 1, verso 8, Jesus disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, e que há de vir sobre vós, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, em toda a Judéia e até os confins da terra. Então, a pergunta é como Jesus deu instruções de compartilharmos o Evangelho. Que princípio Jesus mostrou? Resposta: Jesus ensinou que devemos ser suas testemunhas, primeiro no lugar onde nós moramos, depois em outras localidades próximas e, por fim, até o mundo, se for possível. E assim, Deus vai nos utilizar como instrumentos para atender outras pessoas em outros locais. E Deus nos capacitará. Algumas pessoas pensam: como é que eu vou fazer para pregar o Evangelho? Na Rússia, havia uma mulher que ela ouviu dizer que não haverá nenhuma estrela no céu nenhuma coroa sem estrela. E cada estrela vai representar pessoas salvas para o reino de Deus. Aquela mulher disse: como é que eu vou fazer? Nunca dei nenhum estudo bíblico. Sou analfabeta. O que eu vou fazer? Ela resolveu fazer o seguinte: pegou um folheto no guichê missionário, foi até a casa de uma vizinha e pediu para a vizinha ler o folheto. A vizinha leu, ela explicou, foi na casa da outra vizinha e fez a mesma coisa. No final do ano, ela tinha mais de 40 pessoas preparadas para o Evangelho. O menino ouviu dizer que tinha que pregar o Evangelho. E ele pegou o telefone e ali começava, na lista telefônica tinha nomes. Ele começou então a ligar para as pessoas e falar: Jesus ama você, eu sou adventista do sétimo dia e eu espero Jesus voltar. Procure uma igreja perto da sua casa. E então aquele menino começou a fazer esse evangelismo e a igreja começou a receber assim interessados para o batismo. Depois de um certo batismo, o pastor perguntou para um candidato: como é que o senhor conheceu Jesus? Ele disse: eu estava em minha casa, muito preocupado, desanimado da vida. Uma pessoa ligou, era um menino, disse que era adventista, falou de Jesus e me disse que eu devia procurar na igreja. Por isso que eu estou aqui. O menino levantou a mão e disse: pastor, eu sou o menino que ligou para esse homem. Aquele homem chamou o menino na frente e deu um abraço. Que exemplo de alguém que abraçou a missão. Por isso, Jesus disse: devemos ser suas testemunhas.
Não disse para sermos seus advogados, mas suas testemunhas. Uma testemunha é alguém que viu, alguém que presenciou, alguém que viveu uma situação e por isso é testemunha. Não podemos querer convencer as pessoas de que elas estão erradas. O Evangelho não é uma bomba para demolir as convicções religiosas de outras pessoas. O Evangelho é uma bênção. O Evangelho é uma paz para que as pessoas possam aceitar Jesus como Salvador. John Bunyan, por exemplo, nasceu em 1928 na Inglaterra. Ele era um grande pecador, até que se foi convertido para Jesus e resolveu ser um pregador. Na igreja onde ele frequentava, ele começou a perceber que ele não tinha muito espaço para pregar. Ele queria pregar. Ele começou a ir em outras igrejas para pregar. No tempo dele, era obrigado a pessoa ir na igreja que frequentava, com uma situação de que ele poderia ser julgado por um juiz local. Pois Bunyan começou a faltar na igreja dele. Ele foi levado perante o juiz, e o juiz disse: o senhor tem que frequentar a sua igreja, não ficar voando para outras igrejas. Ele disse: eu quero pregar o evangelho, eu quero falar de Jesus, o senhor tem que ficar na sua igreja, eu vou condenar o senhor a 3 meses de prisão. Bunyan ficou preso. Quando ele saiu, voltou a pregar nas igrejas em redor. O juiz achou isso um desacato e condenou ele a 12 anos de prisão. Foi na prisão que John Bunyan escreveu uma das grandes obras da literatura mundial, o livro chamado O Peregrino, que conta a história de uma pessoa chamada Cristão, ou Christian, como dizem alguns, e se tornou um best-seller da literatura mundial. Quando saiu da cadeia, John Bunyan disse: eu preciso pregar o evangelho. A ordem de Cristo é: ide e pregar o evangelho a toda criatura. E se tornou um dos grandes pregadores da Inglaterra. Por isso, ele levou milhares de pessoas aos pés do Senhor Jesus Cristo. Ellen White escreveu no livro Evangelismo, página 70, o seguinte: não percais tempo, não percais tempo. Confessai a Cristo sem demora. E o Espírito Santo Consolador, ele vai testificar de Jesus dentro da vossa vida, para que vocês possam receber poder para transmitir a palavra até os confins da terra. Atender a ordem de Jesus significa olhar em redor e ver que há almas necessitadas do Salvador em suas vidas. Há vizinhos que estão vivendo uma situação desastrosa na vida e precisam do poder de Deus. Por isso, temos que ser luzes para essas pessoas que estão vivendo em trevas. Quando Jerry McCanley, ele entregou o coração a Jesus, ele era um alcoólatra, mas ele aceitou Jesus, estudou teologia, se tornou um ministro do Evangelho. Ele converteu muitas pessoas. Queriam mandá-lo para fora, para um local distante. Ele disse: não, primeiro eu tenho que trabalhar aqui. Depois de trabalhar 12 anos nos becos e nas ruas, salvando alcoólatras e drogados, ele disse: agora sim, agora estou preparado para ir para fora. Porque eu fiz o que Jesus disse. Preguei primeiro em Jerusalém, preguei primeiro no local onde eu moro. Agora eu posso sair para outras localidades. Deus nos abençoe. Possamos entender e ter essa visão de que precisamos ir a outros lugares, se for necessário, para pregarmos o Evangelho. Obrigado, meu Deus, pela lição de hoje. Nos dê, Senhor, também essa vontade de pregarmos o Evangelho, a missão de salvação. Nós pedimos essa bênção em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus. Beijo no coração. Uma feliz quinta-feira com você, para você e sua família.